Ontem, a Universidade Federal do Piauí, com os seus alunos, com os seus professores, com os seus técnicos, realizaram um momento democrático. Foram às urnas, virtualmente, para votar naqueles que acreditam ser os melhores nomes para a reitoria. Tinha 42 mil pessoas habilitadas a votar, autorizadas a fazer isso. Cerca de 13 mil foram à votação. Na verdade, não foram, votaram em casa, digital, e o resultado foi o seguinte: tinha 5 chapas em disputa. E o resultado foi o seguinte: quem conseguiu maior peso nos votos, a maior pontuação, foi André Macedo e Carlos Sait. Tá? O André Macedo, reitor, Carlos Sait, vice-reitor, com 45,65 pontos. Nadir Nogueira, candidata a reitora também, hoje vice-reitora, e Marcos Lira, candidato a vice-reitor, tiveram 27,23. Gildásio e Viriato, 21,14. Sandra Ramos e Bruno Diniz, 3,69. E Sabri e Ayrton, 2,02. Essa é a lista. Em outro tempo, o reitor seria André Macedo e Carlos Sait. Ganharam as eleições, está tudo certo, vão assumir. Não é assim agora. Houve mudança na regra. Agora, cria-se uma lista tríplice para que seja encaminhada à presidência da República, ao governo federal, através do MEC, e a escolha será feita por lá. Mudou muita coisa. Vamos entender mais ou menos que mudança foi essa? Nós estamos com Eliezer Rodrigues, ele vai falar conosco a respeito desse processo, ele que fez parte da comissão, membro da comissão eleitoral, e conversa com a gente a respeito dessa mudança na escolha. Eliezer, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí. Por que esse ano não teremos o reitor mais votado, ou vencedor no voto, com o peso que é destinado pelas próprias regras eleitorais, como um reitor automático da UFP? Boa tarde, Joelce, telespectadores do Jornal do Piauí. Então, na realidade, sempre existiu essa lista, está com algum tempo que existia essa lista tríplice. Ela era encaminhada para o presidente da República, que é quem define quem vai ser o novo reitor. E aí cada presidente, claro, tem seus critérios de escolha dessa lista, então é um direito legal do presidente da República, e ele vai analisar essa lista e dizer quem é que vai ser indicado. Não necessariamente seria o primeiro que a comunidade escolheu, né? Então tem um amparo legal para isso. Zé, o que você está explicando para nós é que a regra não mudou. O que pode ter mudado, ou que deve mudar, é a postura do governo federal. Ao invés de escolher o mais votado, ele pode escolher quem ele quiser da lista tríplice. E como é que se forma agora essa lista tríplice? Então, a comissão eleitoral, nós da comissão eleitoral, somos 20 membros, a gente vai encaminhar para o CONSUM, que é o Conselho Universitário, até dia 24 de agosto, o resultado final, contendo a prestação de conta das chapas, contendo o parecer que os membros externos a essa consulta fizeram, que é a OAB, o IFP e a UESP. Então, teve todo um protocolo, toda uma obediência legal para que tudo isso acontecesse ontem, e depois do dia 24, o CONSUM vai se reunir, vai homologar esse resultado final e mais esse relatório da gente, e até dia 18 de setembro, o CONSUM tem que votar, seus membros vão votar para eleger essa lista tríplice. Então, candidatos, chapas vão se candidatar a essa vaga na lista tríplice, e o CONSUM vai decidir quem estará lá compondo a lista. Pode haver novas candidaturas a essa lista tríplice? O reitor pode não estar nessa lista de 5 nomes, é isso? Isso, pode não ser um desses que participaram no processo de consulta, que foi ontem. Então, outras pessoas poderão se candidatar e o CONSUM é quem vai decidir se vai considerar totalmente os 3 mais votados, se vão votar em outras pessoas, se vão pegar o primeiro e eleger mais 2. Então, tudo isso fica a critério do CONSUM. Qual é, então, o papel dessa consulta, professor Eliezer? Essa consulta, como o próprio documento do edital diz e da resolução que gerou a nossa comissão diz e o processo de consulta, ela serve para subsidiar a escolha feita lá no CONSUM. Então, ela é um indicador do que a comunidade universitária escolheu. Professor Eliezer Rodrigues, vamos admitir agora que o governo federal
receba a lista tríplice do Conselho e entenda que nenhum dos nomes da lista tríplice o representa, ele pode indicar um outro nome que não está na lista? Ele pode solicitar uma nova lista, por exemplo, ao Conselho Universitário. Então, ele tem permissão legal para diversas coisas. Inclusive, pode haver uma judicialização e que coloque em jogo as próprias regras do consumo ou da consulta. Então, uma série de coisas podem acontecer ainda. Professor Eliezer, o que é que tem sido feito historicamente pelo governo federal? O nome mais votado geralmente se torna reitor? Nem sempre. Então, acontece muito, às vezes, do presidente indicar o menos votado em relação ao que teve na consulta. É uma coisa meio livre, assim, não tem muito uma regra. Olha, isso é muito interessante, porque muita gente imaginou que estava se mudando regras para que se tivesse uma escolha de um reitor pelo governo federal de forma, enfim, vamos dizer, sem a necessária consulta à comunidade acadêmica. Na verdade, o que ele está fazendo é lançando mão, utilizando uma regra que já existe, seria isso? Isso, exatamente. A regra já existe, o que mudam são critérios a depender do governo federal. Certo. O conselho é formado por quem? Esse conselho que vai definir os integrantes da lista tríplice? Esse conselho, eu não lembro exatamente quantos membros tem, mas acredito que seja em torno de uns 40, eles representam os setores da instituição, as categorias. Então, lá tem representantes docentes, dos técnicos, representantes estudantis, e eles é quem decidem, eles são o conselho deliberativo maior da instituição. Professor Eliezer Rodrigues, queria agradecer, membro do Conselho Eleitoral, né, que formou essa comissão eleitoral, que fez a consulta à comunidade acadêmica na Universidade Federal do Piauí. Obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos em relação a essas regras de escolha do reitor da Universidade Federal. Muito obrigado pela participação aqui conosco. A gente que agradece. Bom dia. Tá, bom dia. Muito obrigado. Boa tarde, professor Eliezer Rodrigues.